entre Vasco e Fluminense. Desde o apito inicial, o Fluminense impôs uma pressão constante sobre o Vasco. Logo aos 4 minutos, o goleiro Ruffier, do Vasco, fez uma defesa espetacular após uma finalização perigosa de Michel Araújo. Aos 7 minutos, Michel Araújo teve outra oportunidade cara a cara com Ruffier, mas o goleiro vascaíno mostrou mais uma vez sua qualidade, fazendo outra defesa crucial. No entanto, a pressão incessante do Fluminense finalmente se traduziu em gol. Aos 22 minutos, Jefferson cobrou uma falta magistral, abrindo o placar para o tricolor. O Vasco teve dificuldades em conter o ímpeto do Fluminense e aos 38 minutos, Evanilson ampliou a vantagem com um gol bem colocado após uma falha na marcação. Somente aos 39 minutos é que o Vasco conseguiu criar sua primeira chance real de gol, com uma finalização de Rafael Pontes, mas o goleiro tricolor fez outra grande defesa. Aos 44 minutos, Evanilson marcou seu segundo gol na partida, após um cruzamento preciso de Caio Paulista. O Fluminense estava goleando no primeiro tempo. No segundo tempo, aos 52 minutos, Evanilson tentou de fora da área, mas Ruffier fez uma excelente defesa, mantendo o placar sob controle. Aos 54 minutos, o goleiro do Fluminense novamente se destacou, defendendo uma finalização de Rafael Pontes. O Vasco começou a pressionar no final do jogo e aos 55 minutos, Rafael Pontes tentou novamente, mas o goleiro tricolor fechou o gol. Finalmente, aos 58 minutos, o Vasco encontrou uma brecha. Após um escanteio cobrado por Saka, que entrou na partida, o volante Danilo Pereira diminuiu para o Vasco, marcando seu segundo gol na temporada, enquanto Saka alcançava sua terceira assistência no ano. Aos 66 minutos, Saka, que havia entrado muito bem, tentou uma finalização, mas o goleiro tricolor novamente fez uma defesa espetacular. Aos 84 minutos, Morrison, que esteve um pouco apagado na partida, tentou a finalização, mas o goleiro tricolor continuava seguro, fazendo mais uma defesa crucial. No último lance de perigo, aos 85 minutos, Rafael Pontes tentou mais uma vez, mas o goleirão tricolor fechou o gol, garantindo a vitória do Fluminense. Com a derrota no jogo contra o Fluminense, o Vasco viu sua posição no topo da tabela do Campeonato Brasileiro escorregar. Essa derrota significou não apenas 3 pontos perdidos, mas também a liderança do campeonato, que agora pertence ao Palmeiras. O Vasco estava lutando arduamente para manter sua posição na primeira colocação, mas a forte pressão do Fluminense e os gols sofridos foram decisivos para essa mudança na tabela. O Palmeiras, que vinha em uma boa sequência de resultados, conseguiu capitalizar a derrota do Vasco e assumiu o posto mais cobiçado do campeonato. Vamos trazer agora os jogos dessa rodada já finalizado. O confronto entre Atlético Mineiro e Flamengo terminou empatado em 2-2, num jogo de muitas reviravoltas. O Red Bull Bragantino continuou sua série de vitórias, derrotando o Goiás por 4-2. Em um jogo crucial na luta contra o rebaixamento, o Avaí venceu o Sport Recife por 1-0. O São Paulo mostrou sua força e conquistou uma vitória importante contra o Santos, vencendo por 3-1. O Palmeiras dominou completamente o jogo e saiu vitorioso, com um placar elástico de 4-0. Com essa vitória assume a liderança do Brasileirão 2023 na 32ª rodada. O Corinthians teve uma atuação convincente, vencendo o Botafogo por 3-0. Em um jogo cheio de gols e reviravoltas, o Atlético Goianiense saiu vitorioso, ganhando por 4-2. O Atlético Paranaense dominou a partida e venceu a Chapecoense por 4-0. No Clássico Grenal, o Grêmio levou a melhor com uma vitória por 1-0, em um jogo muito disputado. Por hoje é isso, pessoal. A próxima partida será entre Atlético Goianiense e o terceiro time do Vasco, composto só por jogadores da base. Até breve, pessoal!